Sabe aquele número que a gente vê todo mês no jornal, aquele que mexe diretamente com o nosso bolso? Pois é, hoje, nesta análise, vamos desvendar como a inflação é calculada aqui no Brasil. Mas afinal, como se mede o custo de vida num país gigante e tão diverso como o nosso? Será que existe uma fórmula exata, um cálculo único? É exatamente isso que vamos detalhar aqui, passo a passo. Certo, então vamos começar. E para começar, é bom a gente ter certeza de que todo mundo está falando da mesma coisa, né? Vamos partir do conceito mais básico de todos. Olha, de um jeito bem simples, a inflação é esse aumento geral e que não para dos preços. Em outras palavras, é quando o dinheiro simplesmente começa a comprar menos coisas do que comprava antes. E para entender essa ideia, tem uma analogia que é perfeita. Pense na inflação como se fosse a febre da economia. Sabe, ela não é a doença em si, mas é um sintoma. Um sinal de alerta de que os preços estão, digamos, esquentando. E claro, para medir essa febre aqui no Brasil, existe um termômetro oficial, uma referência que guia as grandes decisões econômicas do país. Esse termômetro tem nome, é o IPCA. A sigla significa Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo. É esse o índice oficial, sabe? Calculado todo santo mês pelo IBGE, o nosso Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. E o próprio IBGE deixa bem claro qual é a missão dele. O objetivo do IPCA é medir a variação de preços de uma cesta de produtos e serviços que as famílias brasileiras consomem. A palavra-chave aqui é essa, o consumo das famílias. Certo. Agora que a gente já sabe o quê, vamos para a parte mais importante, entender o como. Como é que esse cálculo é feito na prática, no dia a dia? Então, o processo é super bem organizado e dá para dividir em 4 etapas principais. Primeiro, o IBGE define o que vai entrar nessa tal cesta de consumo. Depois, os pesquisadores vão para a rua coletar os preços. Aí na terceira etapa, eles dão pesos diferentes para cada tipo de gasto. E só no final é que eles calculam a variação média, que é aquele número que a gente vê no jornal. Vamos focar nesse primeiro passo. Imagina essa cesta de consumo como um carrinho de compra gigantesco, em escala nacional. O IBGE coloca ali dentro tudo aquilo que representa os hábitos de consumo da população, desde o básico, como arroz e feijão, até coisas como aluguel e a passagem do ônibus. E aqui vem um ponto muito importante. Nem tudo que está nesse carrinho tem o mesmo peso. Pensa bem, o aumento no preço da gasolina mexe muito mais com o orçamento do que o aumento de um item de lazer, não é verdade? Por isso, cada categoria tem um peso diferente. Este gráfico mostra isso muito bem. Dá para ver como os gastos com transportes e alimentação, por exemplo, têm um impacto bem maior no resultado final. Mas para quem é essa cesta? Quem é o público-alvo desse cálculo? Bom, o IPCA leva em conta os hábitos de consumo das famílias que têm uma renda por mês entre 1 e 40 salários mínimos. É um grupo que representa a maior parte da população urbana do Brasil. É super importante entender, no entanto, que o IPCA, mesmo sendo oficial, não é o único índice de inflação que existe por aí. Existem outros, e é bom não confundir as coisas. Vamos colocar cada um no seu lugar. O IPCA a gente já viu, é o oficial. Aí tem o INPC, que é bem parecido, só que ele foca numa faixa de renda mais baixa, de 1 a 5 salários. Por isso, ele é muito usado em negociações de reajuste salarial. E tem também o IGPM, que é bem mais amplo. Ele olha até para preços no atacado, na construção civil. Não é à toa que ficou famoso como a inflação do aluguel. Ok, já entendemos a teoria, os cálculos, as siglas, mas na prática, no nosso dia a dia, por que esse número do IPCA importa tanto? E a verdade é que o impacto é gigantesco. É olhando para o IPCA que o Banco Central decide se vai subir ou descer a taxa de juros, a famosa Selic. É ele que serve de guia para a meta de inflação que o governo precisa seguir. E de forma ainda mais direta, ele influencia o reajuste anual de salários, de aposentadorias e o valor de um monte de contratos e investimentos. Então, da próxima vez que sair a notícia com o número da inflação, já vai dar para saber toda a jornada por trás daquele percentual. Isso tudo nos deixa com uma última pergunta para pensar. Com tanto avanço da tecnologia, com essa capacidade de analisar dados quase em tempo real, como será que a gente vai medir o custo de vida no futuro, hein?